Boa noite a todos desse lado, espero que esteja tudo bem convosco. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de análise técnica. Já agora dizer que nada do que eu digo aqui serve de recomendação ou é aconselhamento financeiro, ok? É somente a minha opinião, quero deixar isso aqui bem explícito. Não o digo em todos os vídeos, mas aproveito já este para deixar esse disclaimer de início e indo aqui ao vídeo propriamente dito. Vamos então falar aqui sobre o ouro, mais precisamente o ouro aqui naquilo que é o mercado de derivados, com maior significado aqui naquilo que diz respeito ao mercado de futuros, e nós vemos que então aqui desde finais de janeiro o ouro já caiu até aqui ao momento atual, neste momento situa-se aqui na zona dos 4.000, 4.020, e isto representa uma queda de aproximadamente um terço daquilo que é toda a sua cotação. Estamos a falar aqui de valores próximos a 30%. Ora, o que é que nós vemos aqui também, e é este o destaque do dia de hoje, é efetivamente então esta figura que em inglês se chama de crab, em português poderemos traduzir isto para caranguejo, mas vejam então que efetivamente esta figura para já parece estar aqui em vias de começar então aqui a desenrolar-se, vamos ver. É como eu digo aqui, eu não descarto que possa haver uma extensão do movimento atual até ao nível 3.879,60, 3.822,10. Aliás, são estes níveis que vocês têm demarcados aqui nesta zona. Poderemos também fazer aqui em termos de FIBO, não é? Para ver se os pontos correspondem aproximadamente. Reparem, tem que estar aqui o ponto B, que é aqui feito com o Fibonacci de XA, tem que estar entre os 38.2 e os 61.8. Depois, se fizermos, então aqui, neste caso, o Fibo de AB, o ponto C terá que situar-se, então, entre os 38.2 e os 88.6. Vejam que fica aqui mais ou menos a meio do movimento, ainda toca aqui na zona dos 61.8067 ou 2 terços de FIBO, e depois o ponto D, não é? Temos que ter aqui estas três condições, e o ponto D não cumpre este ponto dos 127.161, ok? Que é este número que aqui está, os 1,17, mas reparem então que efetivamente o que é que nós vemos, e foi isso que eu estava a dizer, que eu não descarto o movimento até aqui esta zona, e esta zona coincidiria então com os 127 e o mais tardar então aqui com os 133 ou os 1.33, 1.34, ok? Vou levar para o nível onde estava, porque para já é aqui que estava a aguentar, apesar de que eu não descarto que possa vir aqui um bocado mais abaixo, e tanto cumpria, se viesse aqui abaixo, esta condição, como a seguir cumpria esta, que retrata aqui então aquilo que é a extensão, ok? E nós podemos fazer aqui esse mesmo exercício. Já agora, reparem que eu vou adicionar aqui, ok? Deixem-me só aqui adicionar o nível, 1,27. Reparem, não é? Aqui mais coisa, menos coisa. Obviamente que isto agora não está aqui de forma exímia, eu teria que aproximar aqui para fazer a correspondência exatamente ao ponto. E aliás, posso fazer, não há problema nenhum. Deixem-me só, então aqui. Deixem-me então só aqui aproximar para consegui-lo fazer o melhor possível, ok? E vejam que efetivamente vai então o Jun 27 coincidir exatamente aqui sobre esta zona, os 3, 879.6, e a mesma situação vai acontecer também com aquilo que é a extensão de Fibonacci do movimento BC, ok? Que tem que estar em torno dos, ou em torno, ou entre, melhor dizendo, entre os 261.8% de FIBO e os 361.8% de FIBO, ok? Neste momento está aqui dentro do intervalo dos 3.03, e mesmo que chegasse aqui no pior dos resultados, não é mesmo assim, não ultrapassaria o nível máximo. Daí que toda esta zona, ok, seja aqui cerca de 2% abaixo, seja na zona onde está, representa aqui, na minha opinião, não é? Aqui em termos de um padrão harmónico que se denomina de cravo, como já vos disse, neste caso falamos aqui de caranguejo em português, poderia então dar aqui
uma possível alta para aquilo que é o movimento do ouro. Ok? Daí que eu então estaria aqui atento. Agora, claro, estamos também aqui numa fase muito embrionária, não sabemos como é que se irá desenrolar aqui os futuros do ouro, mas a partir daqui pode-nos dar aquilo que é aqui o salto, não é? Para um primeiro nível que se poderia situar na zona dos 4.224 e posteriormente então, se lá chegarmos, nós não sabemos, não é? O mercado é soberano, é ele quem manda, mas depois possivelmente chegarmos aqui à zona dos 4.505 e dos 4.784. Ora, por hoje eu sei que o vídeo é um bocadinho mais curto, mas está aqui o essencial, não é? Aqui do vídeo de hoje e também o que eu vos queria representar com esta figura nos futuros do ouro. Não tenho aqui mais nada a dizer da minha parte. Resta desejar-vos continuação de uma excelente noite, um grande abraço e até um próximo vídeo.